A catequese de iniciação cristã é um abrir as portas da igreja para que a criança, o jovem, o adulto entrem na comunidade. Começa pelo batismo, confirma na crisma, alimenta-se da Eucaristia e permanece nesse caminho. Catequese, como iniciação à vida cristã, é um caminho a ser percorrido em comunidade. O batismo, antes de tudo, é um sacramento. É um sacramento da iniciação cristã. Nós, pelo fato de sermos filhos de Deus, criados por Ele, temos um laço profundo que nos une, desde o nosso nascimento, a Deus Nosso Senhor. Deus Nosso Senhor, que é o primeiro que nos amou e que vem ao nosso encontro. A crisma é um dos 7 sacramentos. É o sacramento da iniciação cristã: batismo, crisma e Eucaristia. A crisma, ou confirmação, como é também chamada, é o sacramento que renova o dom do Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo o recebemos no batismo, mas naquele momento é o pai, a mãe, o padrinho que acolhe este dom de Deus. Agora, no momento da crisma, é o adolescente, é o jovem, é a pessoa adulta que aceita este dom de Deus e quer se tornar um cristão ativo na comunidade. O catecismo e o CAT têm uma bonita imagem para explicar a confirmação. Imagina que a confirmação é como um treinador, que é o Espírito Santo, que chama o jovem lá no banco de reserva, chama o jovem a entrar em campo, no campo da igreja, no campo da comunidade, para que ele possa, a partir da crisma, não mais ficar sentado olhando, mas, sobretudo, se dedicar ao trabalho pastoral, ajudando na comunidade, para que Deus seja amado, para que este Espírito de Deus, o Espírito Santo, ilumine os corações de muitos outros jovens. O jovem deve evangelizar o jovem. A Eucaristia é o sacramento que Jesus nos deixou como memorial da sua paixão, morte e ressurreição. A Eucaristia recorda a última ceia, memória do cenáculo, onde Jesus está com os 12 apóstolos celebrando a sua paixão, entregando-se a nós. É memória principalmente do Calvário, onde ele se entrega completamente, seu corpo dado e seu sangue derramado para que todos tenham vida em abundância. Eucaristia é ceia e sacrifício, é encontro de Deus com a humanidade, Deus que alimenta o seu povo com o seu Filho, com o amor do seu Filho. Por isso, quando o cristão participa do processo de iniciação cristã, ao comungar, ele recebe o próprio Senhor, o próprio Cristo, que se oferece em alimento para que todos encontrem a vida plena. Para mudarmos a nossa prática catequética para se inserir melhor num método de iniciação à vida cristã, é preciso, em primeiro lugar, conhecer o que é a iniciação à vida cristã a partir do conceito catecumenato. Catecumenato é o estado dos catecúmenos, aqueles que estão se preparando para o batismo. Você lembra que o óleo dos catecúmenos é o óleo utilizado no batismo? Então, catecúmenos são os que estão se preparando para o batismo. Segundo o RICA, o Ritual da Iniciação Cristã de Adultos, há um processo a ser seguido para que a pessoa torne-se cristã. Recuperando elementos deste ritual, vamos agora entender melhor o processo da iniciação cristã, iniciação à vida cristã,
para depois adaptarmos para nossas crianças e jovens que não são catecúmenos, porque já foram batizados, são catequizandos, são batizados que agora precisam completar a sua iniciação cristã com a crisma e a Eucaristia. Começamos com uma expressão muito importante, querigma. Querigma significa o primeiro anúncio, aquele que modifica a vida. Quando alguém, no início do cristianismo, recebia o querigma, recebia a seguinte mensagem: o amor de Deus por nós é tão grande que Ele enviou seu próprio Filho para que todo aquele que crer tenha vida nele. E Cristo morreu crucificado com manifestação plena do amor de Deus por toda a humanidade. Se você crer e se converter a este amor, você será salvo. Claro que estou fazendo de uma forma muito simples. Aprofundando esse querigma, a pessoa mudava de vida. Ela começava a dar o primeiro passo para dizer: eu quero acolher este amor, eu quero ser cristão, eu quero seguir Jesus Cristo. Então, do querigma, seguia o pré-catecumenato, um período em que alguns cristãos visitavam as pessoas e introduziam eles em alguns mistérios da nossa fé. Não eram os catequistas que faziam isto, eram os introdutores. Algumas pessoas que praticamente davam as noções básicas da fé, do amor a Deus, quem é Jesus Cristo, e apresentavam de uma forma sintética os elementos necessários para que a pessoa tomasse uma decisão. Eu quero ser cristão. Quando a pessoa dizia isto, ela entrava num período mais longo, chamado catecumenato. Tratava-se de um período onde ela iria aprofundar a sua fé. A fé em Jesus Cristo, a fé da igreja. Não apenas a fé que ela tinha, mas a fé que ela recebia da comunidade. Por isso, ela começava a conhecer e aprofundar os elementos do creio. Todas as partes do creio, todos os artigos do creio passavam então a ser momentos de reflexão para a vida dessa pessoa que fazia o catecumenato. Um período longo, um período onde o catequista aí era quem trabalhava, aprofundava com o catecúmeno todos estes elementos. Durante o caminho não eram feitos somente encontros para estudar. O catecúmeno precisava receber bênçãos, precisava também renunciar ao mal. Daí começaram a haver então os escrutínios e os exorcismos. Nos escrutínios, o catecúmeno era eleito e registrado seu nome no livro daqueles que pertenciam à comunidade. Na verdade, através dos escrutínios se sondava a profundidade do caminho percorrido. Se fazia uma espécie de sondagem sobre a própria vida da pessoa confrontada com Jesus Cristo. Nos exorcismos, eram renúncias ao mal. Geralmente nós achamos que exorcismo é só tirar o demônio do corpo de alguém. É bom ver que a palavra exorcismo nasce no contexto do cristianismo, justamente na experiência de catecúmenos, que precisavam renunciar ao mal, ao demônio, às suas forças, para aceitar Jesus Cristo. Por isso, uma frase muito interessante da renovação das promessas do batismo, que recorda estes elementos de renúncia ao mal, diz assim: você renuncia a Satanás e todas as suas obras? Bom, nesse processo, nesse caminho do catecumenato, também chegava-se a Quaresma. Aí iniciava o período de purificação. Durante 40 dias, a catequese batismal era intensificada com textos, principalmente textos do Evangelho, onde a pessoa era iluminada, lavada, renovada através da Palavra de Deus. A Palavra de Deus confrontava
a vida do catecúmeno para que ele realmente optasse por uma vida diferente, conforme os critérios da experiência de seguir Jesus Cristo em comunidade. Terminado o tempo da Quaresma, onde eram feitas também, nesse período eram feitas as renúncias, os exorcismos, os escrutínios, chegava o dia de receber os sacramentos. Esse período era feito no dia da Vigília Pascal. No dia da Vigília Pascal, o catecúmeno recebia os 3 sacramentos juntos. Primeiro o batismo, depois a crisma e finalmente a Eucaristia. Quando terminava a Vigília Pascal, durante mais um período, o catecúmeno deveria se iluminar de tudo aquilo que ele experienciou na Vigília Pascal. Chama-se o período da mistagogia, uma palavra um pouco estranha para nós, mas muito importante. Mistagogia significa introdução ao mistério, introduzir no mistério. Até o tempo pascal, o catecúmeno ficava conhecendo, experimentando, refletindo, rezando todos os elementos que ele conheceu e viu na Vigília Pascal em toda a sua experiência de cristão até então. O período da mistagogia é um aprofundamento no mistério de seguir Jesus na sua igreja. Vamos repetir? Querigma, primeiro anúncio. Pré-catecumenato, motivação. Catecumenato, a catequese, ecoar a fé. Purificação, distinguir, decidir, discernir os elementos da vida em relação ao caminho cristão. Iluminação, que é justamente a recepção do sacramento com a mistagogia, que é a inserção no mistério. Todo este caminho é percorrido pelo catecúmeno até se tornar um cristão, e este é o caminho que nós conhecemos historicamente por aquilo que fizeram os primeiros cristãos. A partir dessa experiência, nós vamos também fazer que a catequese de hoje seja um caminho de iniciação à vida cristã, supondo decisões, supondo renúncias ao mal, opções pela vida e, acima de tudo, uma adesão fundamental a Jesus Cristo, nosso divino Salvador. Vejam, o desafio é grande, porque nós hoje trabalhamos muito mais com a ideia de uma catequese de instrução. Para fazer a iniciação, nós temos que adaptar, naquilo que é possível, com os nossos catequizandos que não são catecúmenos, todo esse processo. Mas é possível. Vamos começar. A catequese de iniciação à vida cristã tem como centro o mistério pascal de Cristo, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o seguidor de Jesus também deve fazer essa experiência, passar da treva para a luz, da morte para a vida. Catequese e liturgia são trabalhadas juntas em vista da conversão de vida, da mudança de vida, para que a pessoa escolha sempre a vida plena que Jesus Cristo já nos deu, já revelou, mas também aponta para uma esperança maior, a esperança do reino de Deus, da presença eterna de Cristo em nossas vidas e nós na presença dele no reino. Portanto, não há catequese sem conversão, não há catequese sem transformar a vida, sem inserir no mistério de Cristo. Isto vai implicar uma fé capaz de transformar a vida, uma esperança que aponta para além da vida, mas que transforma já agora a nossa experiência de cada dia, e um amor capaz de amar até o inimigo por causa de Jesus Cristo. Assim, a catequese será uma experiência de Deus que se faz como um caminho de seguimento de Jesus. Oi, eu sou a Roberta,
eu fiz catequese com esse novo método e agora eu sou catequista e hoje eu percebo o quanto é importante a utilização dos símbolos e das atividades durante a catequese, porque tira a ideia de sala de aula. Com isso, os catequizandos eles despertam a curiosidade e, como eu, despertam também a vontade de ser catequista e de fazer diversas atividades na igreja junto à paróquia. Oi, eu sou o Matheus e eu fiz a Crisma com esse novo método. Eu gostei desse método porque ele te traz muito mais para dentro da comunidade. Assim que eu terminei a Crisma, eu já estou no grupo de jovens, ajudando em partes na liturgia, e ele é muito bom porque ele é dinâmico e diferente de uma aula, ele te tira a ideia de uma aula. E eu acho que é isso que importa hoje para o jovem, para trazer ele para dentro mesmo da comunidade. Oi, eu sou o Daniel. Esse método ele foi muito bom para a minha vida, porque em 2010 eu estava participando da catequese de Crisma como catequista. Isso me estimulou bastante a falar sobre Cristo e a viver mais profundamente o seu mistério. Me comove até hoje a profundidade que fez esse método na minha vida, no sentido de modificá-la. Na época eu estava fazendo engenharia química, eu me formei e optei por entrar no seminário. Hoje estudo teologia, aprofundo cada vez mais a mensagem de Cristo e espero poder contribuir cada vez mais para a sua obra. A iniciação cristã supõe integrar catequese, liturgia e compromisso com justiça e paz. Afinal, ser cristão é ser sal da terra e luz do mundo. É estar comprometido com um mundo mais justo e fraterno. Tudo aquilo que a comunidade vive, partilha, justiça, perdão, deve ser levado também para fora da igreja. Onde a vida acontece, lá está o cristão. A sua catequese prepara só para um sacramento ou para esta vivência cristã na sociedade? É muito importante que saibamos construir juntos a civilização do amor.